Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast semanal da Exame em que a gente fala sobre tudo que tem a ver com o futuro do dinheiro. Eu sou o João Pedro Malar, repórter do Future of Money, e hoje eu estou com um convidado muito especial que é o Glauco Cavalcante. Ele é fundador e gestor da BLP Cripto. Tudo bom, Glauco? Tudo bom, João? Obrigado aí pelo convite. Obrigado, a gente que agradece por você ter topado. Muita coisa que dá para falar, né, sobre mercado, cripto, fundos, que é o que vocês trabalham lá na BLP, mas eu queria começar falando um pouquinho sobre as suas origens, né? Aonde que você começou a sua carreira e quando que o seu olho brilhou para cripto e falou, é para aí que eu quero ir, né? Vou começar a mexer com cripto. Não, legal, assim, João, adorei a tua pergunta. Eu primeiro queria também parabenizar pelo estúdio maravilhoso que vocês têm aqui, o Heitor. Demais. Aí, tá fazendo, é incrível esse lugar aqui. Uhum. Se sente no futuro mesmo do dinheiro. A intenção é essa. Não, muito legal. Não, achei a primeira pergunta que você me mandou, quando a gente combinou de falar, achei bacana falar como é que eu saí do mercado tradicional e fui cair em cripto, né? Uhum. Por causa da minha idade, né? Não sou tão, no começo, quando eu fui mexer com cripto e ver, eu só encontrava molecada jovem, né? Sim. E tal. E hoje em dia nem tanto, né? É. Você vê, tem o André Potija, um velho também, tá aí. Sim. Igual a Mas mim. eu acho que foi isso, né? Teve muita gente que era do mercado tradicional, mais experiente, que viu alguma coisa ali em cripto e foi para essa área, né? Exatamente. E não é meu caso. Não foi o seu caso. Essa pergunta não se aplica para mim. Uhum. Porque, na verdade, a minha história... Eu sou engenheiro de computação, Tá. de DNA. Então, eu fiz computação. Olha só. E eu caí no mercado financeiro ao contrário, né? Eu tinha uma empresa de tecnologia, eu programava muito no começo da minha vida, na década de 80, né? Em 83, 84. E eu caí no mercado financeiro justamente pela tecnologia, né? Entendi. Eu fui contratado no antigo Banco Garantia, e lá eu fiquei 21 anos, né? E eu entrei no mercado através da tecnologia, né? Pra você ter uma ideia, na época, na tesouraria dos bancos era um HP, né? Tinha as máquinas, não tinha uma tela nas tesourarias, né? Ninguém tinha... Um pouquinho diferente de como é hoje, né? Exato. Então, na verdade, eu estou no mesmo lugar que eu sempre tive. Eu me sinto isso, estou com 58 anos, eu me sinto com 18. Né? Eu me sinto no mesmo lugar que eu tive. Eu olhei aquela tesouraria do banco, falei, meu Deus, o que você tinha na época? Você tinha mainframes. Tinha mainframes com COBOL, 4380, um 3090, aqueles computadores enormes da IBM, caríssimos, né? Eu entrei, olhei aquilo e eu programava em micro, né? Que era uma coisa nova, né? Programava em Pascal, C, Fortran. Chegou com uma novidade. Então, ali, eu né? cheguei com uma novidade. Eu cheguei disruptando. Né? Então, na época, brincadeira, eu até fiz um acordo com o banco, na época, com o Jorge Paulo e com a diretoria do banco, que se jogasse fora todos os computadores de grande porte, eu entrasse com uma rede de micro. Então, assim, a gente foi o primeiro, fui no Garantia, beta teste da Microsoft. Que legal. A gente foi o primeiro a programar SQL Server e Visual Basic no Brasil. A gente ligava para a Seattle e falou assim, tá dando erro aí na Select, no banco de dados. Então, eu estou no mesmo lugar. Eu já entrei, a minha vida foi disruptar. Então, eu disruptei essa tecnologia. A minha primeira disrupção foi os mainframes. E eu consegui. A gente importou uma rede compact na época, né? Até na época o Diniz, que eu fui fundador do Banco Modal, uma vez perguntou para a gente, por que vocês vão fazer uma bomba atômica? Eu falei, não, por quê? Não, porque os computadores que vocês importaram eram 8, compact 286, não podem ser importados para o Brasil, porque o Brasil não assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Mas não era nenhuma bomba. Não, né? a gente vai fazer bomba nenhuma, a gente vai botar só no mercado financeiro. Então, É um tipo de bomba, né, também. A hora que jogou no mercado... Depois se revelou uma bomba. mas aí foi isso. Então, já entrei disruptando e isso está no meu DNA. Essa foi a minha primeira disrupção. Aí depois eu acabei os sistemas e acabei indo para a tesouraria do banco. Entendi. Onde eu fiquei na tesouraria do banco e depois da tesouraria o Credit Suisse adquiriu Garantia e eu fui ser CIO da Asset. Então, eu toquei a Asset durante 10 anos. Mas, nesse interregno, entre o Credit Suisse e o Garantia, eu também queria disruptar. E, na época, eu até nem queria ficar do banco, sabe? Não queria ficar em banco grande, eu queria ficar em banco pequeno. E aí, eu até tentei sair, então acabei não saindo, mas eu fiz um projeto junto com o Sérgio Kulikowski. Uma outra disrupção, na época, em 97, eu descobri um negócio chamado de internet, deixa eu falar. Na época era uma coisa nova, né? Putz, é uma coisa nova, internet, o que esse negócio é. E eu montei o primeiro home broker do Brasil, que foi a NetTrade. Legal.
que depois foi vendido para Pático e para o Santander. Então, você, com o Edgar Safdie, Banco Cidade, na época também, certo? Então, era uma coisa que era uma disrupção. Então, eu já estava disruptando. Minha história é essa, disruptar. Aham. Né? E para mim foi muito útil essa experiência com a internet, o que está acontecendo agora, né? Que vão ser a Web 1, né? O Sim. Web 1, que é a internet, Web 2, o celular, vamos dizer, Web 3. Essa disrupção eu cheguei toda. Né? E agora eu estou vendo uma disrupção muito maior. Então, quando o Axel, meu sócio na BLP, né, me apresentou em 2017 o Bitcoin e o blockchain, eu entendi na hora. Eu falei assim, olha, esse negócio vai mudar o planeta muito mais do que foi a internet. E o que tinha ali, a primeira vez que você viu, que mais chamou a atenção, né? Que você falou, olha, aqui tá o ouro da coisa, né? João, foi o seguinte, é uma excelente pergunta e ela é crítica, né? Porque a internet, o que ela trouxe? Uma desintermediação. Uhum. Só que não. Até a página 2, né? Até a página 2, exato. Porque quando você vai www.homebroker.com.br, você está dentro de uma corretora de valores, igualzinho, dentro de uma bolsa, operando ações em custódia. Você passou aquilo que tinha no mundo físico, meio que passou para a internet, né? Mas a lógica é a mesma. A mesma. A lógica, a governança, o poder. Era tudo igual. Só ficou mais rápido. Então, em vez de você ligar no corretor, Alfredo, me compra ações da Paranapanema. Aí o Alfredo tá naquela mesa cheio de telefone, aí liga no pregão, aí atende um garoto no pregão. Eu fui do pregão também, eu operei no pregão. Que legal. Aí compra Paranapanema. Só que em vez de ser tudo isso, é tudo eletrônico. Manda uma mensagenzinha ali e foi. Isso era uma outra fase que eu quero falar também sobre isso, o ponto que a gente está agora. Mas assim, então é isso, eu vou comprar uma passagem aérea. Não do nada, você está numa agência de turismo, é uma agência de turismo, www.decolar.com, Viagemnet, é agência de viagem, igualzinho. E você liga, a agência de viagem se comunica com a passagem, com a companhia aérea, te vende, não mudou nada. Você vai comprar um livro na internet, ou um móvel, assim, mudou, vamos lá, mudou o mundo, né? Então, o que eu queria tentar dizer, que foi a pergunta inteligente que você fez, o que me chamou a atenção? Me chamou que a internet mudou o planeta, mudou. E levou tempo para isso, né? Porque eu estou falando de 97, foi o primeiro contato com a internet, com e-mail e tudo, e nós estamos agora, quase 30 anos depois, vamos falar assim, né? E agora que a gente está sentindo a coisa de verdade, os shoppings mais vazios, mudando para entretenimento. Até porque a pandemia também acelerou, né, muito isso. A pandemia foi a chave de tudo. Né? A pandemia foi a chave. E o interessante da pandemia é que... Então, você colocou muito bem. Assim, a internet ela veio até a pandemia. A pandemia que colocou ela num patamar que a gente achava que ia acontecer lá atrás, inclusive. E a pandemia, interessante você ter falado da pandemia, que a pandemia ela acelerou isso, mas não tecnologicamente. Zero. Foi de hábito mesmo das pessoas. Cultura, hábito, padrões sociais. Porque você fala assim, Glauco, vamos fazer uma reunião, vamos falar de 2018, vamos fazer uma reunião e tal, mas eu posso fazer pelo telefone? É uma coisa horrível você falar isso, né? Ninguém quer, né? Não, é feio, né? Você marcar uma reunião. Então virou socialmente aceitável, economicamente aceitável, as pessoas estarem remoto. Inclusive empresas que trabalham remoto o tempo todo. Então, isso já era tecnicamente, claro, o Zoom melhorou muito depois da internet, que houve demanda, né? Depois da pandemia, né? O streaming melhorou muito da pandemia. Mas já havia uma solução tecnológica para isso. A maior barreira que foi rompida foi exatamente o que você falou. Foi a barreira cultural. Foi a barreira de hábitos, né? Foi a barreira que a palavra é mais essa, né? De preconceito, né? De cultura. Isso é que foi a maior quebra que aconteceu. Então, isso tudo eu vi, tá? Então, e aí a internet foi um sucesso, deu tudo certo, ganhou-se dinheiro, perdeu-se dinheiro, né? Eu mesmo entrei em projetos, falei um projeto que foi bom, mas eu entrei em vários projetos que foram ruins, né? Que é normal, né? Nessa fase inicial tem muita coisa que dá certo, muita coisa que dá errada, né? Exatamente. Muita gente quebrando e muita gente isso, aquilo. Isso é uma brincadeira que eu faço, assim, para vender o nosso fundo, aí já falando um pouco do nosso fundo, né? De Web3, né? Que eu falei que muita gente perdeu dinheiro. Eu dizia o seguinte para você, poxa, João, vamos imaginar que eu estou lá em 2000 que eu estou em 97, 98. Eu falei, João, vou fazer um fundo para você de internet. Porque a internet vai mudar o mundo e tudo e tal.
Só que você tem que... Aí você fala, legal, Glauco, você vai investir em quê? Eu falo, João, eu vou investir num buscador, numa rede social e no e-commerce. Ninguém entendeu nada, né? Pô, você vai olhar pra minha cara e falar, que isso? Tá falando grego num... Aí você fala assim, Glauco, o que tem no BLP Crypto 100? A gente tem um L2, a gente tem um DEX, a gente tem moeda e a gente tem... Aí já não entendeu nada de tudo de novo, né? Ninguém entendeu nada tudo de novo. Então, eu tô fazendo um paralelo com isso também. Era isso que eu ia te perguntar. Pra você, então, tem esse paralelo, realmente é possível fazer, entre o início da internet e hoje esse início do mercado cripto, né? Não, eu não faço nada na Web3 se eu não conseguir esse paralelo na minha cabeça. Uhum. Eu quero ver onde é que tá. Uhum. Então, até pra ver o potencial das coisas. É claro, né? e onde não errar, porque a chance de errar é maior que acertar. Uhum. Então, você me deu 1 milhão em 97. E aí, hoje, 2024, você me liga, fala, Glauco, tudo bem? Beleza, tudo. Então, eu vi que a internet deu certo, né? Percebi aqui. Percebi. Aquele dinheiro que eu botei com você, aquele milhão, como é que tá? 10, 20, 50? Aí eu falo, João, perdemos tudo. Eu falei, mas como? Deu tudo Perdeu errado. tudo? O que aconteceu? Não, porque é o seguinte, ô João, o buscador, assim, eu investi em Yahoo, eu investi em eBay e eu investi em Orkut. Acabou indo no que deu errado, né? Eu acertei os setores, mas eu entendi o que era uma rede social, eu entendi o que é um buscador, Uhum. o que é um e-commerce, mas eu errei os ativos. Então, esse é o segundo desafio. Então, por exemplo, nosso fundo BLP, Long Only, é um long only. É um fundo de ações. Uhum. Como se fosse um fundo de ações, onde a gente olha os setores, então, moeda, sistemas operacionais, que são os layers, Uhum. DeFi, dApps, NFTs, gaming. E a gente divide em setores. E dentro desse setor, a gente vai tentar acertar quem serão os vencedores. Quer dizer, quando eu fiz o fundo em 2017, só tinham 2 setores. Moeda e layers. Não tinha maker, não tinha compound, Foi uma não tinha evolução, né, HNT, que foi tendo. Exato. O setor, NFT, nem pensar. Então, eles foram surgindo ao longo do tempo, né? Na medida que o tempo surgia. E aí, logo que você foi apresentado ao Bitcoin, você já falou, não, a gente tem que fazer um fundo disso aqui, Como que foi essa decisão também, né, de abrir esse fundo? Foi uma história muito engraçada e pitoresca, né? Uhum. Quando o Axel mostrou, eu falei, cara, isso vai mudar o mundo. Eu entendi, assim, veja bem, eu entendi o que é um blockchain, porque, de novo, eu sou engenheiro de computação. Sim. E é interessante eu falar para você, eu dei aula na PUC entre 84 e 89, né? Uhum. Se você falasse em 84, 89, que haveria uma estrutura de dados chamada blockchain, as pessoas iam rir da tua cara. Como talvez tivessem rido um pouco antes sobre a internet, né? Absolutamente. Também. Porque, assim, o blockchain é uma coisa tão simples. Você já tinha, na época, estrutura de dados, banco de dados lógicos, banco de dados funcionais, relacionais, tinha estruturas complexas. Às vezes, o blockchain não é um banco de dados, ele é uma estrutura de dados. Ele é muito simples. Ele é indexado numa sequência que os ponteiros... Então, é uma coisa muito doida, assim, né? Mas eu gostei. Aí eu gostei e falei assim... E eu tenho a BLP. Se a BLP é uma gestora que eu fundei com alguns sócios do antigo Banco Garantia, voltado para produtos estruturados. Entendi. Então, nós temos lá Special Situations. Como hoje são famosos Special Situations, Legal Claims e Distress... a gente já tem 11 fundos lá de Distress, de Special Situations. Dos 11, não, eram 11, eu já devolvi 6. Tá. Eu tenho 4 que estão abertos e 1 que eu estou lançando agora. Então, a BLP era uma casa de fundos estruturados. Também é uma casa de fundos multimercados, especializada em long only e long short. Tá. Então, lá a gente faz long only e long short de equity. Só que quando o Axel veio para mim, eu olhei aquele negócio e falei, não posso me segurar aqui. Não dá para perder, né? Aí eu falei, vamos fazer o primeiro fundo de cripto do Brasil. Mas aí eu ainda fiquei um pouco aí na dúvida e tal. Aí eu tive péssimos conselhos. De pessoas que falaram, não vai. Não, faz isso é coisa do demônio, isso é coisa... Os bancos fecham as contas de quem abre, o Itaú fechava as contas, o Bradesco. Os bancos grandes fechavam. Se você mexe com cripto, tá uma coisa errada com você. Então, eu tinha problemas se eu fosse abrir o fundo. Hoje é legal, eu tive problemas quando eu abri o fundo, de mexer nas contas. Tinha esse estigma, claro, né, em torno do... Enorme. E os meus sócios falaram assim, não. Os próprios sócios não queriam. Claro, eles estão certos. Não, mas eu falei que, gente, calma. Trazendo o Axel, trazendo o Alexandre, são pessoas
O Axel foi aqui do BTG, inclusive, foi do Legal. Santander, o Alexandre também foi do ING, foi do Credit Suisse. Todos os caras sérios. E qual era o meu objetivo? Levar essa novidade para o mundo convencional, para o mundo tradicional, e tentar convencer as pessoas a colocarem 1 ou 2% do patrimônio dela numa exposição nessa coisa que seria o blockchain no futuro. Entendi. Esse foi o meu objetivo. Né? Mas eu tinha medo desse negócio de lavagem de dinheiro. Sim. Aí o Serginho, que foi meu sócio, ele falou assim, isso é uma porcaria, não investe isso mesmo, não, tal. Mas aí eu falei, mas sabe o meu medo? Meu medo é negócio de polícia, lavagem de dinheiro, crime. Aí ele falou assim, Glauco, sabe uma curiosidade? Sabe quem foi o maior detentor de Bitcoin do mundo? Eu falei, não, quem foi? Ele falou, foi o FBI. Eu falei, sério? Eu falei, foi o FBI. Mas por quê? Não, porque o FBI prendeu um cara chamado Albert Ross, de uma organização chamada Silk Road. Você já falou desse cara? Sim. Era um jovem libertário, como na época toda, menos de 30 anos ele tinha, que ele era um libertário. Não, vou fazer um ambiente onde todo mundo possa fazer o que quiser, usando Bitcoin e comprar o que quiser, entre eles armas, drogas, sexo. E ele fez isso e foi preso, né? Deep Web. Levaram um tempo, acho que 2 anos para vender esse Acho cara. que foi. Eu lembro que a gente até chegou a dar notícias na Exame. Até hoje, vira e mexe, a gente fala sobre também. Ele tá preso, tomou 2 prisões perpétuas na cabeça. Inclusive, tem algumas organizações para libertá-lo, né? Mas, enfim. Aí, o FBI pegou o Bitcoin do Albert Ross e o que ele fez, né? E ficou dono. E o que a polícia faz quando prende objetos ilícitos? Droga, por exemplo. O que ela faz com droga? A polícia prende as drogas, o que ela faz? Tá com ele. Ela incinera. Ela bota em cima da mesa, queima tudo. Né? E o que o FBI fez com os bitcoins do Albert Ross? Ela vendeu, ela leiloou. Fez um leilão. Olha só. Fez um leilão e quem comprou foi o Tim Draper, que hoje é um dos maiores holders de Bitcoin, né? E comprou. Nesse dia eu pensei, cara, se o FBI pode vender Bitcoin... Por que eu não posso, né? Por que eu não posso comprar? Perfeito. No dia, para ligar, Axel, vamos montar o fundo. Eu vou montar o fundo. E foi tranquilo esse processo? Porque como você falou, na época tinham algumas barreiras, né? Na época a gente não tinha nenhum tipo de... nem orientação dos reguladores de como iria funcionar. A gente tinha essa questão também de contas, né? Às vezes nos bancos que também não eram aprovadas. Como foi essa estruturação, né, também do fundo? Assim, foi emocionante. Porque a gente fez o fundo Genesis lá fora, em Cayman, Genesis Block Fund, e eu vou investir tudo lá fora. Né? E receber o dinheiro lá fora. E aqui dentro, no Brasil, eu fiz um feeder. Entendi. Para testar. Aí esse feeder, eu até consultei alguns histórios de advocacia, que eu não vou dizer aqui quem são. Né? Falei assim, não, Glauco, faz o feeder assim, faz para investidor qualificado, manda o dinheiro lá, alavanca, não escreve cripto, vai atrapalhar. Assim, investimento exterior. Pronto, e faz... o investidor investe aqui, você compra as cotas lá fora do Genesis e pronto. Então, o produto estava bem bolado, era o Genesis, como eu te falei, um long only, onde eu vou tentar acertar, vou estar em 80% em BCAPs 2, né? Bitcoin e Ethereum, né? Porque XRP a gente nunca teve, nunca gostamos de XRP. Entendi. Tá. E Small Cap, o produto estava lindo, né? E aí, para montar o fundo aqui, aí eu falei assim, não, esse conselho que eu tive do escritório para abrir o feed aqui, eu vou fazer o contrário. Lancei o fundo, o meu administrador foi a Planner. Aí lancei o fundo, assim, eu contratei o doutor Leonardo de Cola, que na época era Freitas Leite, hoje ele é Madrona, advogado, que é um cara que eu não faço nada sem ele. Né? Doutor Leonardo, eu faço com ele tudo. Aí escrevimos assim no fundo, BLP Criptoativos. Aí escrevi assim, política de investimento, investir no Genesis. E adicionei 27 fatores de risco para aquele negócio. Eu falei que eu sou maluco, eu vou botar. E fiz o fundo para investidor profissional. Então é igual remédio. Se você lê, você não investe. Né? Aí lançamos fundo na virada do ano, até uma coisa pitoresca. Eu falei, Léo, vamos avisar a CVM, né? Porque estou lançando fundo de crise. Na época, vamos falar, de 2017, quando a gente começou a querer fazer o fundo, isso é um aviso, é um conselho que eu dou para as pessoas, vocês querem fazer, façam, gente. Porque a gente idealizou o fundo, estava 3 mil Bitcoin. Bateu 17 no final do ano. Foi bem nessa alta. Bem nesse ramp-up aqui. E a gente abriu ele a 14, achando que estava... Já estava bom, né? Depois caiu para 3 de novo. Mas aí é outra coisa, né? Mas daí a gente abriu o 14. Aí eu falei, Léo, vou mandar... avisa a CVM. Aí o Leonardo falou assim, não avisa não, porque o fundo está perfeito. E se você vai avisar, para quê? Você não tem o que avisar. O fundo lança e pronto.
Falei, não vou fazer isso, eu vou ligar lá, porque eu tinha medo, né? Você, pô... Sim. Eu vou... Uma coisa nova, né? Mas aí eu confiei nele. Falei assim, não vou avisar, não. Tá tudo certo. Aí lançamos o fundo, foi final do ano, virou ano, 3 milhões. E aí subiram, fechamos o câmbio no Santander depois, foi tudo legal. Aí dia 12, era uma sexta-feira de janeiro, eu estava até de férias com as crianças na praia, meu WhatsApp começa a pipocar, pipocar, que a CVM soltou uma circular dizendo assim, primeiro parágrafo, não invistam em criptomoedas, fundos não podem comprar, é crime. Aí você já pensou, acho que foi culpa minha. Falei, meu Deus do céu. Aí no segundo parágrafo ele falava assim, gestores que querem investir em cripto, conversa com a gente antes, ainda vamos regular, não façam, porque não vamos regular. Eu falei, meu Deus do céu. Aí mandei um e-mail para o Daniel Maeda, CVM, e falei, Daniel, já lancei o que eu faço? Ele falou, não, dá um pulinho aqui no Rio de Janeiro, aqui, vamos conversar. Eu falei, Aí foi na semana seguinte. Aí fui lá na semana seguinte, quando eu cheguei lá, ele falou assim para mim, poxa, cara, você tem aqui mais de 10 gestores querendo abrir o fundo. Você passou na frente. Você lança assim, não me liga nem nada. Eu falei, pronto, perdi minha licença da CVM. Tudo vou ter errado. Que mudar de profissão. Aí ele falou assim, vou te dizer duas coisas. Primeiro, parabéns. O regulamento tá ótimo. Muito bacana que você fez ali. Fez para investidor profissional. Né? A estrutura tá ótima. E eu vou te pedir uma outra coisa. Não faça propaganda e vem aqui ajudar a gente a regular esse negócio. Que legal. Aí 6 meses depois foi lançada a Instituição Normativa 11 de 2018, que é a primeira regulamentação. Aí na sequência a gente lançou o fundo para varejo e hoje, fevereiro de 2024, eu não mudei nada no meu regulamento. Tá igualzinho. Igualzinho. Que legal. É o mesmo regulamento. Não mudou nada, tá lá funcionando. Hoje eu tenho o privilégio de fazer parte da ANBIMA, da Comissão de Autorregulação, né? E essa foi a nossa história que a gente começou. Depois, o mercado depois veio a Hashdex, né? Que foi uma excelente notícia para a gente, porque antes eram os 3 malucos, né? Aí depois veio o Marcelo Sampaio fazendo um trabalho incrível que ele fez de indexar, de fazer, de estar na mídia mesmo. Tá? E aí deu um up para a gente. Depois veio a QR, né? Veio o Marcelo Carvalho, aí a Vitrio, né? A parceria com a QR também fez alguns outros fundos. E como que foi essa evolução do mercado de fundos de cripto aqui no Brasil, né? Quais as principais diferenças? Acho que tem muitas, né? Mas quais as diferenças lá no início de agora, né? A receptividade, né, dos investidores está sendo boa, está melhor do que vocês esperavam, pior do que vocês esperavam? Como que tá essa questão também? Eu acho que a gente está na fase 1 dos fundos. Tá. Eu gosto de falar um pouco assim, fase 1. Eu vejo 3. Assim, está na fase 1 dos fundos. As gestoras são ótimas, só gente séria. Tem produtos com algumas diferenças, né? O nosso fundo é um long only só, por exemplo. A Hashdex fez um long only indexado. A QR Vitro fez fundos temáticos também. Tem diferenças na estrutura, né? Eles investem daqui direto lá fora, porque a 11 de 2018 deixou de fazer. A gente não, a gente investe de uma maneira indiretamente. Por quê? Porque nós temos mais investidores no exterior do que aqui dentro. Ah, entendi. Então eu uso já o Master, tá? Entendi. Mas fundamentalmente eles estão muito parecidos, né? Você teve também, por exemplo, aí fundos de arbitragem. O que seria diferente você teria fundos de arbitragem? A Giant Steps, que é uma gestora incrível, né, de quant, arbitragem, fez um fundo quant de cripto, né? Aí seria diferente, né? Seria bem legal. Mas eles tiveram o infortuito de pegar o ano passado, né, que foi aquela loucura toda. Sim. E cripto, assim, um fundo quant de cripto talvez tenha sido um pouco cedo, né? Porque os riscos operacionais são grandes. Ainda são grandes. São grandes. Você tem dois vetores. Tem uma volatilidade muito grande, né? E o quant, numa hora que dá uma... Não consegue dar essa acompanhada, né? Exato. E você tem riscos de crédito, por exemplo, FTX, né? Sim. Você teve a Celsius, você teve a FTX. Tiveram coisas muito ruins que aconteceram, né? Porque depende também dessa maturidade do próprio mercado cripto, né? De conseguir acomodar, vamos dizer assim, esses fundos, né? Claro. Veja a FTX, cara. A FTX, vocês sabem melhor do que eu. Olha a quantidade de gente que investiu neles, né? Fundos de respeito que investiram no equity, né? Sim. A gente perdeu 0,10% do fundo. A gente tinha 0,10 só na FTX, né, na época. A gente nunca teve muita confiança
Mas eu vou te dizer, era uma UX a melhor do mercado. A melhor bolsa de se operar era a FTX. E eles foram eleitos pelo establishment americano como os campeões da pátria, Sim. né? Por questões, não vou entrar aqui nisso, todo mundo sabe, Aham. questão de democratas, questão do Gary Gensler, FTX. Então assim, falando em fundos aqui, eu acho que tem a parte de long only, vamos dizer assim. Tá, no Brasil, tá ok. Tá ok. Eu acho que tem que voltar, a Giant Steps da vida, a fazer um quant mais forte. Você acha que agora talvez seja um momento melhor? João, eu acho que sim, mas o que eu acho? Eu acho que vai acontecer. Não tem como os quants não participarem disso, bicho. Vai acontecer. Então, isso acho que vai acontecer. Né? Então, eu acho que tem um pessoal da Metrics, não sei se você conhece o pessoal da Metrics, o Bernardo, tá? Um pessoal novo que está vindo aí, que eu acho que é uma geração de fundo um pouco diferente, tá? Tá. Eu acho que eles estão fazendo, não a quant, mas eles estão fazendo o que eles chamam de long bias, mas eu já falei para eles que conversei com eles, falei assim, esse nome não é bom. Tá? Não é um long bias. Eu acho que vocês vão fazer eles vão fazer um fundo multimercado cripto. Então, o que é um multimercado? O que é um hedge fund? Um hedge fund ou multimercado? Vamos usar essas duas palavras? Né? É porque lá fora, porque hedge fund ainda tem um estigma muito grande. Sim. Hedge fund alavancado. Não. Não é um hedge fund, mas é um fundo multimercado cripto. O que ele vai tentar fazer lá dentro? Ele vai estar um pouco long, comprar alguns ativos, ele vai tentar fazer um cash and carry, ele vai tentar fazer talvez um book quant, se tiver porque tem alguns matemáticos lá bons lá, tem o pessoal, tem o André tá lá, tem o Thiago tá lá também. Ele tenta meio que oferecer-se um pouco de tudo, né? Exato. Imagina um multimercado puramente cripto. E com uma pegada que os ativos digitais oferecem, que os fundos long only ainda não estão pegando, porque nem tem tanta necessidade assim. Vou falar, nós estamos no estágio antes ainda, gente. Tem muito dinheiro para ganhar, tanto para o investidor como para o gestor, ainda com o que está acontecendo. Mas eu já estou de olho na segunda etapa, né? Então, que os fundos não estão olhando, que é o on-chain. Porque os ativos de renda fixa, as empresas, você não está dentro delas, né? Ali você está, tem os analistas, tem o balanço. Ok. Só que os ativos digitais, eles são on-chain. Tem muita coisa acontecendo no blockchain para você enxergar que vai ser processo de decisão. Sim. Tomada de decisão. A qualidade do token, quanto tem de LTV nele, quantos usuários estão tendo, desenvolvedores. Isso tudo já dá para fazer, mas on-chain dá para fazer muita coisa. Então, o que a Metrics vai tentar fazer? Ele vai tentar balançar as duas coisas. Então, essa é uma nova geração de fundos que eu acho que vem aí. Os velhos, né? Você velho, porque agora nós somos velhos, né? Então, BLP, Hashdex, né? Eles vão se apropriar disso também, mas acho que vem essa nova geração de fundos que vão acontecer. E gestores de fundos tradicionais, fundos grandes, um Verde, um Ibiúna, uma Quinéia, fundos grandes, começaram a fazer book de cripto também. Por quê? Porque eles vão ser obrigados. Vai começar... Não é que, vou investir em cripto. Não, é quando a coisa vai... Você acha que tem meio que a realidade deles. essa imposição até de uma demanda dos investidores Eu também? acho. E na sua visão, qual que ainda é o principal desafio, talvez, para esses fundos continuarem crescendo e conquistando mais investidores, mais capital, passando para as próximas etapas, né, que você também comentou? O que ainda falta, ou quais coisas ainda faltam, se não for uma só? Não, na parte de ativos digitais, vamos falar, só tem uma palavra: volatilidade. Perfeito. Ela tem que cair. Não dá para investir num negócio. Hoje está 57, tá todo mundo feliz da vida. Eu também tô, tá? Mas, putz, não dá para você investir num negócio que cai flutua 30%, muito, né? sobe 20%. Uniswap, olha o que aconteceu agora. Ilion, o que aconteceu? É uma alegria quando vai. Não dá. Então, primeira resposta para você, para os ativos digitais, volatilidade. Agora, no mundo da tokenização, é outra história. Perfeito. Então, tokenização de recebíveis, tokenização imobiliária, vamos falar recebíveis, pronto. Tokenização de ativos porque receber é uma coisa mais óbvia, né? E aonde tem muito a acrescentar. Ou se você tokenizar uma duplicata de uma empresa, um precatório, a gente tem fundo de precatórios também na BLP. Legal. Né? Eu nunca tive coragem nem energia para
juntar as duas Juntar. coisas. É como tem gente fazendo e indo muito bem. Sim. Mas eu acho que na parte de tokenização de recebíveis, Aham. né, é muito óbvio. E aí, como no outro lado é volatilidade, né, como eu estou te falando, para os ativos de volatilidade, Sim. aqui desse lado de tokenização é mais energia, tecnologia das pessoas colocarem, as empresas, o Pactual, Uhum. o Itaú, os bancos colocarem energia nesse negócio e começar a fazer volume para também pagar as contas. Porque os FIIs, que muita gente fala assim, um dos objetivos da tokenização é democratizar, é baratear. Sim, baratear. Mas, João, baratear significa industrializar. Industrializar significa volume. Aham. Ou seja, você tokenizar um recebível para cobrar 3%, não dá. Cobrar 2%, não dá. A conta não fecha. Não né? fecha. Então, é isso. Então, acho que isso responde a tua pergunta. E você acha que também tem um fator de regulação aí no meio? Porque, por exemplo, a CVM ela tem uma postura bem aberta, acho que a história que você contou mostra isso, né? De cooperação com o mercado, e eles têm soltado vários, seja orientações ou regras mesmo. A gente teve a aprovação da lei, né, em 2022 para o mercado. Marco geral. O Marco Geral, que entrou em vigor ano passado, agora está nessa fase de consulta, né, com o BC. Qual que é a sua visão sobre regulação aqui no Brasil? Principalmente você que também tem a experiência de um mercado regulado, né, o mercado tradicional, vamos dizer assim, e agora essa regulação vindo para a cripto também. Não, é uma excelente pergunta. João, eu vou ser bem radical com relação à Aham. regulação, tá bom? No Brasil. Eu acho incrível. Eu acho que não é desculpa para ninguém não investir em cripto, porque tem que regular ainda. Não é verdade. Acho que o Brasil está bem à frente de outros países em termos de regulação. Uhum. Até dos Estados Unidos, né? Com certeza. Assim, nós já somos um país, estou cansado de falar isso. Vamos voltar 25 anos atrás? Vamos lá. Quer voltar 25 anos atrás? Que os gringos chegavam aqui e perguntavam assim, pô, vocês são tão sofisticados no mercado financeiro, né? Estou falando 25 anos atrás, tá? Estou falando agora. Aí a resposta era sempre a mesma, viu? Pois é, a gente viveu períodos aqui de inflação muito alta. Então, o brasileiro precisou Se adaptar, né, ali? Se adaptar. Tanto as pessoas físicas como as empresas. Uhum. Então, a gente... É que você é muito novo. Você nem sabe o que eu estou falando aqui. Tá? Você não está nem nascido. Né? Mas eu sei o que eu estou dizendo. Assim, Uhum. a gente aprendeu... O Brasil aprendeu a trabalhar com finanças e tecnologia muito cedo por causa do desafio da inflação. Uhum. Tá? Além disso, nós somos um povo criativo. Nós somos um povo inteligente. O brasileiro é empreendedor. Né? Tem umas cabeças excepcionais aqui, tanto na parte de TI como finanças, e deu nisso que está dando. Então, assim, a regulação do Brasil é excelente. E se você tiver alguma dúvida, se for fazer alguma coisa, cara, liga, pergunta, tem um sandbox. Assim, você vai encontrar vida inteligente do outro lado. Uhum. Mas E tem essa abertura, né? Mas isso é tudo. Claro, tem um detalhe de uma firula, a oferta não foi assim, mas, bicho, o que importa é que você tem uma CVM, você tem um Banco Central. Eu fui numa palestra do Roberto Campos, que foi um debate que ele fez lá no C6, com o Pércio Arida, né? Que, aliás, foi um cara que tem uns insights ótimos pra gente na BLP, sobre o papel do Banco Central. Legal. Dentro do papel de uma stablecoin do Banco Central. Cara, a gente ouviu umas coisas assim incríveis do Pércio, né? E no debate do Pércio Arida com o Roberto Campos, né, foi bem interessante, que aí teve uma hora que o Roberto Campos falou assim, então... me disseram no Banco Central, ele falando, né? Uhum. Que eu sou o único presidente do Banco Central que frequenta um andar de TI, da informática. Aí o PS ali falou assim, pois eu confesso que nunca fui lá. Não conheço esse andar. Cara, o que o Roberto Campos está fazendo com o apoio do Fábio Araújo lá, esquece. Agora que a gente está vendo com o Drex, Com o né? Drex, Uma coisa... Ele fez uma apresentação, vocês devem ter aí uma apresentação, eu divido contigo. Essas são 10 slides, uma dúzia de slides. Caramba, cara. Ele explica tudo ali. Uhum. Olha o que vai ser o Drex, cara. O Drex vai ser um real digital num smart contract que ele vai integrar nesse polvo. Como que vai entregar? Não sei. A gente vai descobrir. Pô, mas é óbvio. O que ele está fazendo? Ele está criando os canais, os encanamentos para a água fluir, bicho. Rail. Sim. Eu queria até te perguntar, acho que são duas coisas sobre Drex, mas meio ligadas, né? Que é sobre como você acha que o Drex pode impactar, ou se impacta ou não, para essa área de fundo, se tem alguma relação.
seja para uma utilidade mais direta ou às vezes indireta no sentido de aumentar a receptividade, a adoção do público em relação a cripto, em relação a blockchain? Você acha que pode ter algum impacto nesse sentido ou também algum impacto mais direto? Ou o Drex e os fundos ainda é uma coisa, dois mundos um pouco separados ainda? Então, vou pedir para você guardar essa pergunta para a última pergunta. Tá bom. A gente vai deixar para o fim. É bom que já deixa um suspense aqui para quem tá vendo. Porque aí eu quero falar da fase 3 dos fundos. Tá bom. Mas já adiantando a tua resposta, é óbvio que sim. Assim, o Drex está criando uma pavimentação para os smart contracts e o próprio Bitcoin se integrar de uma maneira que a gente não tem condição de dizer agora. Nós vamos descobrir lá na frente as utilidades disso e como isso vai funcionar. Mas ele já está montando. Eu vou ser obrigado a usar o Drex? Claro que não. O Pix vai acabar? Claro que não. O Banco Central vai ver tudo que eu estou fazendo, a receita? Claro que não, se você quiser. Ou não. Então, assim, não tem a resposta. A única coisa que a gente está vendo é que tem que ser. Isso vai acontecer e a gente não sabe como isso vai integrar de uma maneira mais efetiva. Então, por exemplo, uma empresa que eu acompanho bastante, que eu sou amigo dos caras e estou querendo participar lá, é a Parfim. A Parfim lá do Marcos Viriato, do Alex, do Christian. É uma empresa de infraestrutura. Eles estão participando. Eles tiveram um investimento da B3, estão lá na Núclea. Eles estão construindo esse rail, que eles falam, essas ferrovias que vão entregar tudo. Se você perguntar pro Viriato, porque o Viriato é meio... Ele vai vomitar um monte de coisa em você, porque ele já viu tudo isso, né? Tudo bem, mas isso tem que acontecer e a gente já está fazendo. Então, assim, a Parfim está criando esse ecossistema que vai permitir que tudo se conecte dessa forma como você já está falando sobre os fundos. É a pergunta tua, Drex e fundos, e eu vou querer responder no final. Então a gente vai deixar para o finzinho. Mas eu vou passar para um assunto também que acho que todo mundo quer saber, que é sempre que está no radar. Nesse momento que a gente está gravando o podcast, o Bitcoin, ele está em 57 mil, né? Ele chegou em 57 mil dólares lá nos Estados Unidos, todo mundo muito feliz, como você comentou. Quais são as suas perspectivas pro Bitcoin nesse ano? Quais são os eventos que você está de olho, seja de macro, seja de coisas específicas do Bitcoin? Você está otimista, está pessimista? Qual que é a sua visão nesse momento? Então, eu vou falar um monte de coisa para você. Tá? E coisas em cima do muro. Mas antes eu já falo assim, 450 mil, tá? Já estou te dando um número assim besta. Pro fim do ano? Não. Tá. E eu vou dizer para quando. Assim, perfeito. Que eu também... Eu estou dizendo um número, né? Mas é óbvio que eu estou otimista, sabe? É óbvio que o que vai vir é o halving agora. Isso é óbvio, está vindo o halving agora. E o halving foi feito para isso, né? Nós vamos sair de 1,75 de inflação para 0,80. Né? Não vou explicar o que é halving, que todo mundo já sabe o que é halving. A gente tem uma matéria lá no Future of Money, quem quiser ler, só entrar na Exame, tudo explicadinho, bonitinho. Mas é um evento um pouco importante, né, assim, pro Bitcoin. Super importante. E a beleza do halving é que ele foi escrito pelo Satoshi lá atrás e ele tem uma lógica brilhante, né? Então, acho que o halving, o ETF já foi, o halving... Vamos falar de 3 eventos, então? 4. Halving, o ETF, que já foi, a queda da taxa de juros. Perfeito. Ou pelo menos a manutenção da taxa de juros. Eu vou falar de 5, então. A manutenção da taxa de juros ou a queda. Isso não tem como negar, gente. É importante. Você vê que uma puxada de taxa de juros para 5% no Treasury aconteceu 10 anos. Uma coisa que não aconteceu em 25 anos, 30 anos, na tua existência não aconteceu. Bicho, machuca... Não é machuca o Bitcoin, machuca o mercado imobiliário, a indústria. Escuta, então... isso vai acontecer. Outra coisa que vai acontecer como é que eu vou falar isso de uma maneira clara assim? Essa queda machucou muita gente, né? Muita gente perdeu dinheiro. Sim. Quem comprou 50, 69 eu estava lá atrás, machucou de dinheiro, machucou de reputação. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos, os bancos olha o que aconteceu com a alta de juros lá fora. Viu o que os Estados Unidos fez fechando o Silvergate? Sim. O Silicon Valley, né? Isso. Quer dizer, o Silvergate e o Silicon, o outro... o Silicon Valley, que fechou os dois bancos. E por que eles fecharam? Eu vi na pele, eu tinha conta no Silvergate. Tinha lá? Claro, o Genesis... Nós fomos o primeiro a ter conta no Silvergate da América Latina. Nossa. Na BLP. Também fomos o primeiro da Coinbase, antes do IPO. Tive 2 vezes em São Francisco. Fomos os primeiros da Fidelity, Mellon...
Assim, a BLP, a gente foi o primeiro... Vocês gostam de ser o primeiro, né? de assim, tá, das coisas. porque, você lembra o que eu falei no começo, quando a gente estava conversando? Qual era o meu objetivo com a BLP? Uhum. Levar o mercado tradicional para cripto. cripto. Então, o que é o fundo BLP hoje? Melon, Coinbase, Fidelity, KPMG Auditoria. Então, ok. Mas isso machucou muito, sabe? Machucou muito. Então, deixando isso para trás, por que eles fecharam o Silvergate e o Silicon Valley? Porque não é só por causa de cripto, João. Porque os bancos estavam quebrando, eles não marcaram a mercado, os títulos, e esse negócio da brincadeira podia contaminar. Então, foi um risco muito grande. Então, passado isso, então, o halving, passado o ETF que já está aí, as taxas de juros caindo, e o alívio, vamos dizer assim, ninguém vai quebrar mais. Todo mundo que perdeu dinheiro já tinha que ter perdido, porque machuca. Quem perde dinheiro não volta tão cedo, olha só. Claro. É uma experiência ruim, né? Tanto pessoa física como instituições. A gente investiu em negócios, porque tudo que é, desde a internet, vamos dizer assim, tudo que é disruptivo leva tempo, né? Claro. Assim, se você chegar muito, muito tarde, alguém já fez. Se você chegar muito antes, você morre. Sem gás. É como a gente diz assim, se atravessar no mercado financeiro, a gente fala uma coisa que eu acho bem importante, que é, você pode ficar quebrante e ficar solvente, né? Ou é como a gente fala de um pote de ouro no fundo da piscina, né? Vou te dar um pote de ouro, João. Pote de ouro é uma piscina de 100 metros para você atravessar. Nós vamos encontrar você morto, afundado nos 60 metros. O pote de ouro está na tua mão, você morreu. Você não tem oxigênio. Então, passando isso, são os 4 elementos que eu vejo para esse mercado subir. Claro, pode haver uma outra coisa, o mercado cair. Mas o idiota do Glauco falou que vai. Né? Calma. Nunca é uma ciência exata, né? Sempre pode ter alguma coisa. Mas eu acho que os elementos estão aí. Isso para quem olha a perspectiva de mercado. Agora, para quem olha uma perspectiva, como eu olho, que esse negócio é inexorável. Que é a visão sobre a tecnologia, né? Inexorável. Não tem... Aí, bom, as pessoas me fazem uma pergunta nessa linha que você falou, quanto eu acho que vai ser o Bitcoin, que vai acontecer. Eles perguntam, Glauco, você vai vender teu Bitcoin quando? Eu digo nunca. Não, mas sabe por quê? Não, e eu tenho Ethereum. No fundo tem bastante Ethereum. Né? Você vai vender quanto seu Ethereum? Eu falei, nunca. Mas então, para que você tem? Eu vou dizer, João, eu tenho para usar. Legal. Mas como assim para usar? Porque, vamos lá, vamos combinar? Não serve para nada, né? Hoje, nós estamos em fevereiro de 24. Para que serve um Bitcoin e um Ethereum? Tá muito no início, né? Tá muito no início. Não serve para nada. Você consegue comer uma pizza? Aqui vai comer. Não. Você consegue, escuta. Tem um lugar ou outro, né? É mais marketing do que outra coisa, vamos combinar? Ou você tem algum contrato Ethereum que você tem que assinar para comprar um livro, para comprar um fornecimento de minério na China, ou um smart contract para resolver um problema jurídico, uma arbitragem jurídica. Você já usou? Você está usando? Não. Não. Eu também não. Então, assim, enquanto isso não acontecer, nós estamos especulando. É como as pessoas falam um pouco assim, estou especulando. Então, assim, eu digo, eu não vou vender. Eu vou usar. Um dia que eu for fazer um contrato no meu fundo de Special Cities, por exemplo, que eu for comprar um legal claim, e essa briga judicial tiver um processo que tem um contrato, que ele vai se autorresolver, e na hora que ele resolver o contrato, as garantias dos imóveis que estão lá, já tokenizados, vão passar para mim imediatamente? Aí eu vou me deparar com essa situação. Glauco precisa de 0,8 Ethereum. Aí você vai querer ter... Que legal! Então, tá precisando de quanto Ethereum? Precisa de 20 Ethereum. Olha só. Você tem Ethereum? Não. Eu tenho, né? Eu tenho. Porque eu sei que eu vou precisar. Então, assim, eu faço essa provocação um pouco com as pessoas, com os investidores. Eu digo assim, eu faço uma piada com a minha mãe, que tem 93 anos. Né? Minha mãe veio da Polônia. Legal. Vivia antes da guerra, vivia lá numa cidadezinha e tal. E ela era uma pessoa totalmente isolada da humanidade. Né? E hoje, a minha mãe não tem e-mail, não tem WhatsApp. Eu digo, mãe, você hoje está mais isolada do mundo do que quando você estava no interior da Polônia. Sim. Então, vamos lá. O João vai fazer entrevista com o Glauco. A primeira coisa que você pediu para a assessoria de previsão, me dá o WhatsApp do Glauco. Aí eu vou dizer, João, não usa o WhatsApp. Eu disse, putz, esse cara não usa o WhatsApp. Já dificultou, né? Você vai procurar um outro cara, né? Já. Não, mas tá bom, me dá um e-mail do Glauco, vai. Fácil. Não, me dá um e-mail, vai. Quebrou o WhatsApp dele.
Qual é o e-mail do Glauco? O Glauco não usa e-mail, ele usa... Aí já Aí foi. você vai partir para outro, você concorda? Sim. Não, tô errado, tô certo. Não, é isso. Não, eu quero investir na BLP. Qual é o e-mail? Contato, arroba... Não, a BLP não trabalha com e-mail. Já foi. Você tem que ir lá no escritório deles, tomar um cafezinho e aplicar no fundo. Isso é impossível. Sim. Você conhece alguém que não tem e-mail ou WhatsApp? Não. Escuta, não existe. Aí eu te pergunto, você tem endereço Ethereum? Não. Putz. Você acha que vai ser esse equivalente? Claro, mas não, vai ser pior. Vai ser bem pior. Uhum. Porque o e-mail e o WhatsApp, eles são uma mensageria. Uhum. Sim. Você não fecha negócio. Aliás, fecha, você assina, você manda... É, Ok. mas não foi feito pra isso também. É mais né? uma mensageria. O Ethereum, ele é a sua carteira. Ele é um contrato e dinheiro ao mesmo tempo. Então você não tem como, não. Uhum. Então um dia um cara vai estar numa loja de tinta, vendendo tinta para um fornecedor para construir um prédio. Aí ele vai ligar, olha, eu quero 50 latas de azul claro e 30 de azul escuro. Beleza. Pode ser, o preço está fechado. Uhum. Esse é o preço. Tá, me passa teu endereço Ethereum para a gente assinar o contrato, já te mandar pro pago. Quando chegar aqui, no Já chain foi. link que chegou a mercadoria. Aí o cara fala, putz, eu não trabalho com Ethereum, cara. Eu trabalho com Pix, bem moderno. Tá, putz, mas eu tô com Ethereum, tá tudo bem. Aí ele já liga pro concorrente, olha, 50 latas assim, você Já tem Ethereum. perdeu. Ó, o endereço Ethereum já tá aí. Putz, então já conecta logo e pronto. Isso vai acontecer. Uhum. E Estamos aí, longe ainda. eu vou ter que perguntar, porque senão vão me bater quem tá ouvindo. Os 450. Para. Você acredita nisso que eu falo? Não, isso é uma brincadeira que a gente faz com o padrão ouro. Entendi. Né? Então, vamos dizer, se 5% das reservas da Reserva Monetária Mundial, M0, M1, ou seja, depósitos à vista dos bancos centrais, papel moeda e poder do público, se 5% disso se transformar em Bitcoin, o Bitcoin tem que valer 450 mil. Perfeito. Então a lógica é essa, né? Escuta, João, não me compromete. Não, perfeito. Mas que É uma também lógica- não é uma análise que só vocês têm, né? É uma coisa que a gente tem. Acho que a gente vive dando, por exemplo, a Kate Wood, né, da Ark Invest, eles também trabalham com Ela fala 1 milhão, né? Ela fala 1 milhão. Eles trabalham com uma tese bem parecida, né, também, que é essa questão do ouro digital e tudo mais, né? Aí você quer ir para Ethereum? Vamos lá. Quanto vale todo o SAP do mundo? Todo faço TOTUS, todos os Oracles, onde rodam os contratos. Eu sei que não é pouco. Meu Deus, quanto vale, né? O Swift, quanto vale os contratos no mundo todo? É a mesma coisa que eu chegar para você e perguntar em 97 quanto vale a internet. Uhum. Assim, não dá para... Então, assim, eu tô números, mas não quer dizer, eu sei, tá 3.200. Sim. O máximo, o all-time high tá mais longe do Bitcoin ainda. É. Porque a gente tem Ethereum que cedeu. O Ethereum... Outra coisa, se você me perguntar, quanto tá o Ethereum hoje? Quanto tá o Ethereum hoje? Hoje tá nessa casa de 3.100, Errada a né, resposta. 3.200. Não é verdade. Tá na casa de 60, 6. 006. Eu já penso em Ethereum em Bitcoin. Perfeito. Aham. Já faz essa... Para mim, Ethereum é Bitcoin. E tá bem baixo. Uhum. Acho que vai bater 1. De 0,6 para 1. Entendeu? Então, Perfeito. mas é isso, brincadeira à parte. Não, mas eu acho que é legal também trazer essa perspectiva. A gente já tá caminhando pro fim, aí tem a pergunta, né, do fundo, que essa é o final. Mas antes eu queria te perguntar de uma coisa também, que é, falando de novas tecnologias, né, desse futuro, sobre IA, né, que é um assunto que tá muito na moda, né, acho que agora só se fala de inteligência artificial. Como que você vê, até que ponto realmente tem conexão com cripto, até que ponto também fica num discurso, né, tipo, estamos adotando IA aqui, mas é só uma coisa, na verdade não estão adotando nada, não é IA. Até que ponto você consegue ver realmente essa conexão entre IA e cripto, né? Não, excelente pergunta, né? Vamos lá, IA. Eu vou voltar para dois caras, tá? Rápido, então, pouco tempo, mas um sujeito chamado Alan Turing e outro sujeito John McCarthy, né? Década de 50. Então, Alan Turing, ele criou esse termo. Na verdade, foi o John McCarthy. Os dois criaram o termo inteligência artificial, né? E o que é para eles inteligência artificial? Tanto que o Alan Turing fez o desafio do jogo, né? Sim. O desafio da inteligência artificial. É botar uma máquina e um homem conversando com outro homem. No momento que o homem não perceber com quem ele está falando, aí é uma inteligência artificial. Então, ele definiu como simplesmente sendo... veja bem, é tudo em relação à perspectiva do observador, né? Inteligência artificial é isso. É algum software, um algoritmo que você não perceba que é um humano, que é uma máquina. Você acha que é um humano. que é um humano. Esse foi o lançamento da inteligência artificial, tá? Ponto.
está acontecendo hoje em dia, João, não, é bonito falar inteligência artificial, é legal, mas não é. Assim, tá separar as coisas do joio e do trigo, entendeu? Uhum. Então, muitas coisas são algoritmos muito bem feitos. Né? A gente teve uma evolução nesses últimos 10 anos de interfaces. Aham. Então, por exemplo, você está andando no metrô, tem um leitor de rosto que já sabe quem é você. Isso é inteligência artificial? Não. Isso não é inteligência artificial. Isso é um programa legal. Uhum. É um algoritmo bacana, que acessa um banco de dados estúpido, numa velocidade muito rápida, mas ele não está dizendo eu sou humano. Pelo contrário, na verdade, esse exemplo que eu te dei é o inverso. Aham. Porque uma pessoa, uma inteligência não consegue, Jamais uma multidão, conseguiria saber quem fazer é. isso. Então, isso é o oposto da inteligência artificial. Não é inteligência artificial. Né? A inteligência artificial é uma interface Uhum. e que você não perceba que do outro lado tem uma máquina. Ponto. Hollywood, né? Aham. Não, Hollywood não é bom falar assim, mas vamos lá. A ficção científica, quando viu isso, se assustou. Sim. Né? Porque essa não é a definição de inteligência artificial. Então, aí você tem 2001 no espaço, Sim. o HAL, o computador HAL. Que Foi deu criando essa imagem, né? Exterminador do Futuro. Né? Blade Runner, que eu falo um monte aqui. Você tem Ex Machina, Aham. que eu adoro esse filme, bem legal. O próprio do Spielberg, Inteligência Artificial, que é o garoto. Aham. Sim. Então, a ficção científica, ela tanto que Eu, Robô, Uhum. Eu, Robô principal, né? Sim. Isaac Asimov escreveu o Eu, Robô com as 3 leis da robótica, Aham. né? Sim. As 3 leis da robótica é um robô não pode fazer mal ao humano e ainda tem que salvar a vida dele se for o caso. Aham. Regra número 1. Regra número 2, o robô tem que obedecer o humano. A menos que vá contra a regra 1. A regra 1. E a terceira regra, um robô tem que preservar a sua existência. A menos que vá contra a regra 1 a 1 e a regra 2. Aham. Então, os caras se preocupavam que a máquina pode pensar Uhum. sozinha, né? O Turing e o John McCartney acreditavam que não. Nada pode superar... Pode passar uma impressão, mas no fundo não tá sendo. Mas o bicho não está pensando. Aham. Já a ficção científica falou assim, o bicho vai pensar. Onde a gente vai chegar, eu não sei. Acho que está muito longe do bicho pensar. Aham. Porque interfere uma coisa chamada capacidade de inferência Sim. e o motor de inferência. Uhum. O que leva ele a pensar e o que leva ele a se perder nas próprias conclusões. Uhum. Isso aí é 2100, vamos falar assim. Mas voltando para a cripto, Aham. eu acho que simplesmente está acontecendo uma enorme otimização de algoritmos por uma capacidade de processamento estúpida, Aham. o 5G, comunicação, e bacana. Nem tudo é inteligência artificial. Então, Mas traz um ganho de eficiência, por estúpido. exemplo. Agora, uma URA do banco, quando você liga no BTG, digite ou coisa. Isso é uma inteligência artificial. Sim. Por definição. Eu tô indo, ó. Sim, indo naquela definição, né, original. Original. bonitinho. Uma Aham. coisa que reproduz o. Então. E isso é perigoso também. Porque Sim. eu soube de um caso há pouco tempo recente, eu não sei, vocês estão na mídia, sabem melhor do que eu, que teve um cara em Hong Kong que caiu num golpe de 25 mil. Caiu. Ele Meu era Deus. executivo de uma empresa e foi convencido por IA e acabou transferindo dinheiro. E ele foi convencido como? Era um Zoom, Era um Zoom. É. e no Zoom estavam as pessoas Aham. que ele tinha que lidar. Eu tô ouvindo gente caindo em golpe já da voz, né? Porque a voz, Sim. eu tô falando aqui, né? A minha voz é 1 minuto pra você reproduzir. Uhum. Aí pode ser o Glauco ligou pro A, ligou pro fulano. Manda aí. Isso é inteligência artificial. Aham. Né? Ou seja, de novo na definição. Né? Agora, para cripto, eu acho que é TNT com glicerina e dinamite em cima. Né? Aham. Porque você falar que você vai ter uma inteligência artificial com uma governança descentralizada, putz, tem que tomar cuidado. E aí, acho que até encaminhando, né, pra última pergunta, que era aquela questão, né, do fundo, de Drex. Você acha que IA também entra nisso, nesse terceiro nível, né, de fundo, nesse terceiro Sim. ponto? O que é esse futuro de fundo, né, pra você? Não, então, vamos falar de IA de fundo. Vamos, de novo, a definição. A inteligência Aham. artificial é você não saber quem está do outro lado. Aham. Os quants já fazem isso. Você tem fundos de quant que... O mercado quant hoje, eu não sei, tem gente que tem estatística, eu não estou tão bom de estatística, mas sei lá, 1/3 dos trades no planeta Terra são feitos em quant. Uhum. Tem alguns ambientes que é 80% são robôs. Uhum. Isso já é inteligência artificial. Se tiver alguém do outro lado da linha pensando que esse cara está comprando muito, esse cara está vendendo, é um robô. Parece um gestor, né? Então, é É inteligência artificial. inteligência artificial. Aham. Ponto. Seja o que for. Então, acho que... e cripto vai acontecer o que já acontece, só que numa escala
numa escala maior. E até aí não tem nenhuma novidade, eu acho assim. O risco aí, para mim, é governança, regulação. Você saber que... quem está controlando esse bicho de inteligência artificial? Sim. Né? Ou é uma outra inteligência artificial controlando a outra? Aí, vamos exterminador do futuro, né? Pois é. Aí entra também a questão de regulação, né? Que vai ter que ter alguma coisa para orientar ali, né? Óbvio. E cripto entra nessa regulação como entra em tudo. Como uma forma libertária, ao mesmo tempo pseudo-anônima, ao mesmo tempo traqueável, traceable. Então não muda nada a história do cripto aqui. Ela é ao mesmo tempo livre, código aberto, criptografada, onde você, se quiser, pode dizer suas carteiras, e se quiser, a polícia pode vir atrás de você. Então, aí que entra o mundo cripto. Né? Perfeito. Agora, a última geração de fundos, como a gente fala, eu acho que vão ser fundos DAO. DAO. Né? Uma coisa bem descentralizada, então. Descentralizada, mas onde os investidores vão poder participar da gestão. Entendi. Vai ter essa participação mais ativa do investidor. Que a tokenização, o blockchain, permite fazer uma espécie de uma votação, uma espécie de um balanceamento. Onde... Como se fosse aquela participação, aquela ação no fundo, como se fosse um token de governança, né? Fazendo uma como comparação. Se fosse, não. Sendo um token de governança. Exatamente o que você está falando, João. Mas nós estamos longe ainda. E aí você tem uma barreira, aí é a barreira mais da regulação do que tecnológica. Né? Mas vai acontecer. Sim. Essa terceira fase do fundo vai acontecer e eu estou de olho nisso. Tô louco para ver isso aí acontecer. E participar disso também. Perfeito. Bom, para quem também quiser ficar de olho, é só seguir acompanhando a gente aqui no Future of Money. O episódio de hoje do podcast está acabando, mas eu queria agradecer muito, muito, muito pela sua presença, Glauco. Foi um papo muito legal. Acho que a gente falou de muita coisa importante, muita coisa interessante também de falar. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite, viu? Não, legal, João. Obrigado, parabéns aí, Heitor, também. Pelo canal, eu acompanho o Future, eu acho o nome excelente. Quando eu entrei e vi isso aqui futurístico, dá um negócio, né? Parabéns. A gente que agradece. E muito obrigado você também pela audiência, por acompanhar a gente. E até a próxima semana com mais um episódio do podcast. Até mais!